Oi, gente. Bom dia. Acho que dá pra perceber que é bom dia, né? Pela minha cara de sono. Aqui é a Adriana Evangelista, né? Eu tenho esquecido de me apresentar nos vídeos. Eu sei que muita gente acaba vendo o vídeo só depois, né? Não vê o vídeo. O primeiro vídeo. Então, como eu disse lá no começo, a ideia de montar o canal foi quando eu tava numa crise de depressão e eu percebi que muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas têm o problema e não querem falar ou têm medo de falar, e também porque muitos familiares não sabem como lidar com essa situação, não sabem o que fazer nesse caso. Então eu resolvi fazer esse canal, gravar esses vídeos para ajudar e para também me ajudar, né? Não vou mentir, para desabafar, para falar um pouco de como eu me sinto. E eu sei que e acabou que muitas pessoas se identificaram, conversaram comigo, disseram que se identificaram com o assunto. Outras pessoas disseram que eu estava ajudando para poder ajudar outras pessoas. Isso é muito gostoso. Isso é muito legal. Nesse momento, eu saí da crise, graças a Deus, né? E é um alívio, porque quando a gente tá no meio dela, parece que nunca vai passar, parece que nunca vai melhorar, mas eu consegui sair daquele furacão e a gente continua aí falando de uma série de assuntos e tem muita coisa para falar, tem muita coisa, tem muito assunto. Quando eu vejo tem mais assunto, tem outras coisas também que eu quero pesquisar, quero estar falando. Se alguém tiver vontade de que fale de algum assunto para colocar aqui embaixo, eu tenho amiga psicóloga que está se formando em psicologia, a gente de repente pode fazer umas perguntas para ela. Pode procurar ajuda, pode pesquisar, né? E a gente pode, de repente, bater papo sobre assunto que nem todo mundo entende. E às vezes é difícil, né? Quando a gente tá no meio de uma situação e ninguém entende, ter alguém para conversar que realmente saiba do que a gente tá falando. E a conversa de hoje é ansiedade versus pânico. Eu coloquei uma música de fundo aqui, eu não sei se dá para ouvir, né? Eu gosto muito da cantora Exla e o nome da música é Descansa, né? E acabou que hoje eu nem conhecia essa música, mas hoje de manhã, na hora que eu tava levantando, eu tava colocando algumas coisas para eu ouvir. E aí acabou que eu tava ouvindo a Exla e tinha essa música nova. E coube no assunto, né? Eu creio que muito do pânico, da crise de pânico que eu tenho, eu já sofri a crise de pânico dentro de shopping, no trabalho, eu fui parar no pronto-socorro com a pressão super alta, já tive de você não saber o que você tá tendo, então você acha, pra quem nunca teve uma crise de pânico, você acha que você tá morrendo. Essa é a sensação da crise de pânico, né? Teu coração acelera, você começa a transpirar muito. Eu cheguei a sentir dormência do lado esquerdo todo, o peito parece que vai explodir, você parece estar tendo um infarto, um derrame, e aí é difícil e você não sabe muito bem o que está acontecendo com o seu corpo, né? E eu creio que está muito ligado à ansiedade, né? A gente, de repente, vai lá ser tratado, muitas vezes, a Susan me falou que ela foi diagnosticada com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. E a gente vê aí que a ansiedade e o pânico estão totalmente ligados, né? Elas estão absurdamente ligados. A gente tá num mundo muito mais corrido, para a mulher é muito mais corrido ainda, porque a gente não tem uma função só, né?
Muitas vezes a gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida da casa, a gente cuida do filho, a gente cuida do esposo. Então é complicado. Mesmo quando você não tem marido, você tem, e no meu caso que tenho filho, né, você tem toda uma responsabilidade. Então a nossa jornada não é só uma, né? A gente tem uma jornada aí longa e cansativa e às vezes é difícil conviver com tudo isso, né? E a ansiedade, ela acaba tomando conta da gente. As coisas que tem para acontecer, sonhos, desejos, que é tão difícil. A palavra de Deus, ela diz assim: não andais ansioso por coisa alguma. Mas Deus conhece o nosso coração, nós somos humanos, né? E isso é um treino de dia após dia, de ficar ou não ansioso. Eu já passei pela fase de conseguir não ter ansiedade, mas também eu fiquei meio inerte, meio sem expectativa. Isso é complicado, né? Não dá pra viver sem sonhos, né? Não dá pra viver sem expectativas. Mas eu consegui alguns treinos para crise de pânico que de repente pode ajudar vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi quando eu tive a última crise de pânico, assim, a última muito forte, que eu fui parar no hospital e aí minha pressão foi a 20 e o coração estava muito disparado e tudo mais. Eu fui ao médico e eu fiz todos os exames, eu fui a um cardiologista, fiz todos os exames que tinha que fazer. E aí eu descobri que não tinha nada, que não tinha problema de coração, que não tinha problema nenhum. Então, o que tá errado? Né? Eu tinha que... Então, se não era, aí depois eu conversei com o psiquiatra, ele falou que realmente era uma crise de pânico. E é uma sensação muito ruim, né? É uma sensação bastante ruim. Mas eu aprendi a começar a identificar. Então, assim, começo a suar muito. Eu cheguei a ter, não sei se muita gente já teve isso, se isso é normal, mas eu chegava a sentir algumas correntes elétricas na cabeça, passando assim. Parecia que tinha um aparelho elétrico ligado na minha cabeça, correndo pela cabeça. E então, assim... Eu aprendi a dar uma respirada funda, inclusive foi o meu psicólogo que me deu essa dica, aprender a respirar fundo. Então, mas é uma respiração bem profunda mesmo, é uma respiração que você vai encher o diafragma, você vai sentir sua barriga dilatar, aí você dá uma segurada e solta de novo até a barriga murchar. Né? No começo dá até um pouco de tontura, a gente fica meio tonta, mas isso ajuda a dar uma relaxada. Outra coisa que eu aprendi é assim, eu começo a sentir o coração disparando, aquela sensação, eu mesmo fico, eu não tenho nada, estou tendo uma crise de pânico, como é que eu vou lidar com isso? E aí tento sair um pouco daquele assunto. Quando a coisa tá muito complicada, quando eu sinto que realmente não tá dando, que eu não tô conseguindo, eu peço ajuda para alguém, eu peço para alguém conversar comigo, né? Então, olha, eu tenho no trabalho, eu tenho pessoas que eu confio, que sabem que eu tenho o problema, e aí eu chamo essa pessoa e falo para ela: estou tendo uma crise de pânico, sobe comigo. A gente tem um segundo andar, que é uma copa, e aí a gente vai até lá e eu começo a conversar e peço para me tirar do assunto, né? E aí, quando você começa a falar, isso vai te acalmando, né? Isso vai deixando você. Então, o principal é sair do foco, né? Ah, e por que você tem ansiedade? Não sei. Acho que pouca gente sabe, né? Não, mas você tá ansioso por quê? Não sei. E aí, às vezes, conversando, você descobre. Né? Naquele momento, geralmente, a gente não sabe o motivo da ansiedade. Eu não gosto de lugares cheios. Por exemplo, se eu entrar num shopping e olhar pra frente e ver uma multidão, aquilo me
começo a transpirar muito, a suar frio e eu não consigo me sentir bem. Geralmente eu tô com meu filho ou tô com alguém, eu começo a olhar pro chão para não olhar pra frente. Evito esses lugares, obviamente, se eu já sei que eu me sinto assim. Então 25 de março nunca nem pensar. Então lugares onde haja muita multidão, isso me faz sentir mal. Então eu descobri que isso pra mim faz mal. Coisas. Depois são preocupações, coisas que a gente fica guardada, né? E aí, como eu falei, a palavra de Deus diz pra gente não ficar ansioso por coisa alguma. E é claro que a gente é humano e Deus entende isso, né? E muitas vezes eu começo a falar com Deus e falo assim, olha Deus, eu não sei por que eu tô assim, eu não sei o que eu tenho, mas eu tô com alguma coisa aqui no meu coração. E Deus é maravilhoso e Ele te entende, Ele vai entender seu momento e Ele vai respeitar seu momento. Então se você tá sozinho, se você não tem ninguém para conversar naquela hora, você não achou ninguém, se de repente está no meio da madrugada, eu já tive situações de eu ter começos de desmaio. O coração chegou a acelerar tanto que eu desmaiei. Não cheguei nem a desmaiar, mas comecei a desmaiar porque o coração estava muito acelerado, né? E aí o teu corpo vai reagir. Então, procurar coisas que nos distraiam, procurar coisas que nos deixem mais calmos. A respiração ajuda. O meu psicólogo também ensinou, e isso tá aí no Facebook, nas redes sociais, tava rolando um pouco, sobre o gelo na nuca, uma pedra de gelo na nuca. Eu uso esses componentes que a gente coloca dentro de caixa de térmica, né, para segurar, esses que vem dentro de ventilador, às vezes, para refrigerar o ar, eu coloco na geladeira, no freezer, e coloco na hora de dormir aqui assim na nuca, deito em cima. E olha, realmente relaxa bem essa parte aqui do pescoço e dá uma acalmada. E aí a gente volta no mesmo assunto, ele acaba sendo redundante. A gente precisa procurar coisas para distrair, para tirar a gente daquela situação, né? Mas eu tenho certeza que a ansiedade e o pânico estão muito ligados. E aí trabalhar essa coisa da ansiedade, seja ela com respiração, com exercício, com conversas, com pessoa que a gente pode confiar, abrir nosso coração. Eu acho que um problema hoje muito sério é essa falta de ter com quem falar, né? E a gente acaba se enchendo de expectativas, de medos e tudo mais. Então o vídeo de hoje é isso. A ansiedade e o pânico estão ligados e a gente tem que estar atento para uma questão de vida melhor, para que a gente se sinta melhor. Eu sei que a sensação é horrorosa, né? Então a crise de ansiedade também é horrível, né? Elas estão bem ligadas mesmo. Então espero espero que eu tenha conseguido ajudar. E quem tiver gostando, eu vi que tá tendo bastante visualização. Gente, entra lá quando você clica no vídeo, embaixo tem inscrever. Se você aperta em inscrever lá, depois quando eu tô fazendo os vídeos novos, você acaba recebendo notificações dos vídeos novos, tá? Se você não tem conta no YouTube, provavelmente você não consegue curtir, né? Então, a conta do YouTube é uma conta fácil, geralmente a gente faz muito em celular, porque é a conta do Gmail, né? A gente tem que fazer o Gmail e a gente acaba fazendo a conta do YouTube, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. Beijos, boa sorte para todo mundo. Deus abençoe.